A conversa de hoje é sobre o que pode significar uma dor na gengiva. E o paciente chega assim: doutora, minha gengiva tá doendo. E logo você pensa, é uma bolsa periodontal? É um abscesso periodontal? É doença periodontal? E o que pode causar dor? Para começo de conversa, pouca coisa causa dor na periodontia classicamente. Nós temos 4 entidades que podem causar dor na periodontia de uma forma clássica, acadêmica. É abscesso gengival, abscesso periodontal, GUM ou gengivite ulcerativa necrotizante aguda ou pericoronarite. 4 coisas podem causar dor, mas ainda assim algumas coisas podem acabar causando dor na gengiva também e a gente acaba se confundindo. E também, para começo de conversa, doença periodontal costuma não doer. Doença periodontal crônica é uma doença crônica, não tem dor, não tem sintoma, tem sangramento, pode ter supuração, pode ter gosto ruim, pode ter hálito ruim, mas não tem dor. Enfim, vamos falar dessas quatro entidades principais. Número 1, abscesso. O abscesso, tecnicamente, é uma coleção purulenta, é um juntamento de pus que acaba tendo em algum lugar. Esse abscesso pode ser um abscesso gengival só na gengiva, sem perda óssea, ou pode ser um abscesso periodontal quando tem perda óssea e tem bolsa periodontal. Como é que a gente diferencia uma coisa da outra? Radiografia ou sondagem. Um não tem perda óssea e o outro tem perda óssea. O abscesso periodontal, ele é fácil de ser identificado porque geralmente ele está numa região que tem bolsa periodontal. Mas a gente precisa levar em consideração o seguinte: a doença periodontal dificilmente acontece sozinha. Dificilmente acontece uma situação de que a boca inteira está muito saudável e em um dente nós vamos ter um abscesso periodontal. Mas as exceções podem acontecer, e existem situações onde a gente tem uma bolsa isolada sim. E toda vez que nós tivermos uma doença isolada, a gente tem que prestar muita atenção que pode ter um fator local causando. Por exemplo, o que pode ser um fator local? De muito comum, nós podemos ter um trauma oclusal, ou bruxismo, ou interferência oclusal, alguma questão oclusal que não esteja ok. Vou citar um exemplo prático. Um paciente teve uma dor gengival no molar superior e, olhando a oclusão, ele tinha uma oclusão diferente, ele perdeu a guia canina e quando fazia lateralidade pegava em cheio naquele primeiro molar. E mais, aquele primeiro molar tinha uma coroa protética cerâmica. Como a cerâmica tem menos resiliência do que o dente, então, ele perdeu a guia canina, ele perdeu a proteção de lateralidade. Ele então tinha lateralidade naquele molar. Aquele molar ainda tinha uma coroa protética. E mais, ele era um paciente que fazia bruxismo noturno. Então, toda a força lateral incidia naquele molar, então era um trauma oclusal, era uma força que o molar não estava habituado a ter. E aquilo levou a uma bolsa periodontal, que depois levou a um abscesso periodontal. Aí vem a outra pergunta: mas está na literatura científica que trauma oclusal não leva a doença periodontal? Não, o trauma oclusal sozinho ele é incapaz de causar doença periodontal, mas na existência de algum tipo de inflamação, o trauma oclusal vai piorar essa inflamação e pode então desencadear uma doença periodontal secundária, mas onde o primeiro vai ter trauma, daí vai ter inflamação e nessa inflamação pode predispor a contaminação por micro-organismos. Pode acontecer também de que é tão intenso aquele trauma, tão intenso que o próprio trauma causa uma reação inflamatória e essa reação inflamatória cause a perda da óssea pela intensidade da reação inflamatória. Pode acontecer sim. Então, quando a gente diz que o trauma oclusal vai causar uma doença periodontal, isso ele não causa, mas que ele está associado, ele pode estar associado sim. Então, quando a gente tem um abscesso periodontal, a gente tem a obrigação de avaliar os outros dentes também, porque em geral nenhuma bolsa periodontal vem sozinha, exceto em casos isolados.
Pode acontecer de que o paciente tenha esse dente que tenha também um problema endodôntico, e esse problema endodôntico fistulou e essa fístula drenou via sulco, levou, e aí a gente tem uma lesão endoperiodontal. Aí sim a gente pode ter uma complicação endodôntica com um problema periodontal que começou pela endo em um dente isolado. Mas estas são as exceções. Via de regra, a gente tem que olhar todo o periodonto para a gente investigar se em toda a boca também não tem doença periodontal. Então, abscesso periodontal é pus, é uma inflamação aguda que causa muita dor no periodonto. Como é que a gente sabe se aquilo é de verdade um abscesso periodontal? Duas coisas que você vai fazer. Primeiro, sonda. Pega a sonda e sonda. Tem aprofundamento de bolsa? Abscesso periodontal. Aprofundamento de bolsa com dor, abscesso periodontal. Ah, mas não tem bolsa, mas está com dor na gengiva. Pode ser um abscesso periapical? Pode. E pode acabar fistulando? Pode. Na gengiva? Sim, na gengiva. E o paciente fala, tá doendo a gengiva. Mas aí qual é a origem? Aí o que a gente tem que fazer? Segundo recurso. Primeiro recurso é a sonda. Segundo recurso, um cone de gutta-percha para fazer uma coisa chamada rastreamento da fístula. Vai pegar o cone de gutta-percha, vai colocar ali e colocando aquele cone, vai chegar naquela região e você vai identificar. Vai aparecer a fotinha aqui do rastreamento da fístula na edição. E aí você vai ver que onde o cone de gutta-percha acabou alcançando é onde está a origem da lesão. Se ele ficar na lateral da bolsa, é um abscesso periodontal. Se ele chegar até o periápice, é um abscesso periapical, de origem endodôntica. Então, número 1, abscesso periodontal causa dor na gengiva. Abscesso periapical também pode acabar causando dor quando fistula na gengiva, mas já a origem é outra, que ela é endodôntica. E o abscesso gengival, quando ele só está circunscrito na gengiva e acaba não tendo perda óssea. É a casquinha de pipoca? Olha, gente, casquinha de pipoca, se casquinha de pipoca fosse agente etiológico de doença periodontal ou de doença gengival, festa junina ia ser o maior causador de abscesso gengival. Então, casquinha de pipoca dificilmente tem a capacidade de perfurar. Imagina uma casquinha de pipoca vai lá e perfura. Para dizer que eu nunca encontrei uma casquinha de pipoca num abscesso gengival, mas eu encontrei banda ortodôntica invadindo o espaço biológico, já encontrei restaurações subgengivais causando um abscesso gengival, e os diabéticos, quando eles ficam ligeiramente descompensados, eles estão muito propensos a ter abscessos periodontais ou gengivais. Mas acontece uma diminuição na imunidade local por todos os fatores relacionados aos problemas da glicemia, e ele acaba tendo então esse tipo de problema. Então, abscesso gengival quando não tem perda óssea. E a terceira causa clássica de dor no periodonto é a guna, ou GUN, ou gengivite ulcerativa necrotizante aguda. Quando a gente tem essas lesões agudas, a gente acaba tendo muita dor na gengiva, é uma dor localizada. E eu preciso dizer que aquelas fotos clássicas de livro, elas não têm aparecido mais. É muito difícil a gente ter daquele jeito, mas a gente tem algumas situações que aparecem. E, em geral, a guna, ela vem acompanhada com uma história de forte estresse. E eu vou contar algumas das histórias. Uma delas foi de uma paciente que apareceu no consultório com muita dor gengival, muita dor, e ela começa a contar uma história assim: eu não sei de onde veio essa dor, mas olha, dói demais, mas eu acho, doutora, que quando eu me acidentei de moto, há 15 dias, eu fiquei internada e a minha amiga ficou comigo, e como a minha amiga não tinha trazido a escova de dente dela, ela escovou com a minha. E com isso, ela passou um micróbio para mim e acabei pegando esse micróbio que está causando essa dor na minha gengiva. Será que é isso? Aí você começa a investigar essa história de dor e começa a perceber
em algumas regiões um ponto de necrose. E a gente não vai ter, em geral, aquela laguna clássica de livro onde a gente tem papilas invertidas, pseudomembrana branca, toda aquela decoreba lá que não aparece. Mas você vai ver perda de papila interproximal e você vai ver uma área de necrose. E você ouve uma história de estresse. Então escuta só, a paciente contou uma história de que há 15 dias sofreu um acidente de moto. Então, há 15 dias teve um evento estressante e 15 dias depois apareceu essa lesão de dor. Qual a explicação biológica mais ou menos nisso? Toda vez que a gente está num evento estressante, o corpo entende que é muito mais urgente que a gente consiga fazer defesa contra esse fator, esse problema urgente, esse fator estressante. E nesse momento, o corpo paralisa temporariamente a produção de células de defesa para continuar naquela reação de luta e fuga. Ele precisa fazer alguma coisa, precisa correr, precisa então bombeia sangue para todo canto, dispara cortisol, mas paralisa temporariamente porque fazer defesa naquele momento é secundário. Acontece que naquele momento cessa a produção e aproximadamente 5 a 15 dias, isso varia muito de pessoa para pessoa, a pessoa começa a ter alguns efeitos relacionados à parada do sistema imunológico há 15 dias. Então, olha bem, a paciente teve um acidente de moto e 15 dias depois ela teve dor gengival, em uma boca de excelente defesa, muito característica de necrose. O que é necrose? É um lugar de muita dor, com uma pseudomembrana branca e ela, às vezes ela é muito pequenininha e uma perda de papila interproximal. E sabe por que tem essa perda de papila interproximal? Porque naquele lugar, em toda a região de colarinho entre o dente e gengiva, e eu preciso dizer que no corpo humano inteiro é o único lugar onde nós temos um tecido duro saindo do tecido mole, que é o dente saindo de uma margem gengival, e o corpo fez uma barreira de neutrófilos. Essa barreira de neutrófilos é uma barreira de grande defesa contra esses micro-organismos que estão dentro da boca. O corpo então já tem uma defesa perfeita. A função dos neutrófilos é fazer fagocitose, ou seja, na entrada de algum micro-organismo acontece a fagocitose como defesa primária e a destruição. Mas como a pessoa passou por um evento estressante, ela teve a cessação ou a parada dessa produção de neutrófilos e essa barreira neutrofílica ficou ligeiramente deficiente. E assim a pessoa teve uma invasão da microbiota normal da boca, então essa microbiota que faz parte da microbiota normal acaba sendo invasiva e agressiva, causando destruição e necrose por ausência de defesa. Mais ou menos é assim o evento da doença gengival, dessa dor gengival. E o que vai fazer para a Guna hoje? Hoje a gente vai fazer um acompanhamento paliativo. Pode fazer bochecho antisséptico com clorexidina e vai fazer terapia antimicrobiana sistêmica ou antibiótico somente se houver evidência de disseminação sistêmica. Linfadenopatia, prostração, cansaço, febre. Se não, é tão localizado quanto unha encravada. Não vai prescrever antibiótico por conta disso. Vai explicar para o paciente, dizer que isso vai passar. Se você observar grande quantidade de biofilme dental, vai remover mecanicamente, delicadamente e vai ajudar com um antisséptico local, tópico. E só não há necessidade de remoção de debris, de muita agressão naquele lugar, até pela possibilidade de você mesmo estar introduzindo bactérias naquele lugar. Então, esse é o terceiro, que é a Guna. O quarto tipo é a pericoronarite. Pericoronarite é quando a gente tem aquela pelinha sobre o último molar que está em erupção, pode ser o segundo molar, pode ser o terceiro molar, e aquela capinha vira uma cabaninha de bactérias anaeróbias e aquilo causa uma dor aguda. Geralmente começa assim, tem uma dorzinha pequenininha que vai incomodando e o paciente não sabe se é dor de garganta,
se é dor na gengiva, mas é tão esquisito ter uma gengiva que dói, e ele fica achando que é uma dor de garganta, até que aquilo aqui acabe causando uma dor muito grande e apareça a coleção purulenta. Ele sente uma bolha de pus, ou ele sente que quando ele morde, encosta no dente de cima. E quando você avalia, vai haver a presença de um capuz pericoronário. E ali a gente vai perceber que ou vai ter um terceiro molar, que se o paciente já passou da idade de remoção, não vai ter mais crescimento residual, o tratamento é a remoção, mas não na fase aguda, porque na fase aguda vai ter muita dor, muita inflamação. A gente vai cronificar através de medidas de higiene e medicação, para que ele consiga passar por um momento cirúrgico sem estar tão agudizado, tão com dor. Se houver coleção purulenta ou bolha de pus ou a bolsa de pus, vai precisar drenar e vai fazer um pouquinho de anestesia, uma anestesia difícil porque vai doer mesmo, mas vai remover e lavar aquela coleção purulenta. O que é o melhor? Fazer irrigação local. Orienta o paciente a pegar uma seringuinha, ou você forneça essa seringuinha de 20 ml, pega uma ponta de agulha, corta para que a ponta fique romba e orienta o paciente a fazer uma irrigação bem forte debaixo do dente, ou com clorexidina ou com salmoura, de forma que a gente consiga controlar essa inflamação. Também é uma doença de acometimento muito localizado, só vai fazer terapia antimicrobiana sistêmica se houver envolvimento sistêmico. Como em toda indicação de antibiótico terapia ou terapia antimicrobiana sistêmica na periodontia, não é para usar para todo mundo, não é para usar antibiótico desmedidamente para todos os casos, que ele vai passar. Se você identificar presença de muito biofilme, muita sujeira, muita placa, você pode pegar um aparelho, uma pontinha de ultrassom, e eu digo ultrassom porque vai ter já o efeito da irrigação mecânica, de acabar fazendo a lavagem, e muito delicadamente você vai acabar removendo debris, vai acabar removendo um pouco da supuração, vai remover um pouco do biofilme, a fim de que o próprio corpo tenha condições de acabar desinflamando aquela região através do uso de antissépticos locais e de anti-inflamatórios sistêmicos. Ah, mas professora, posso usar antibiótico? Pode, mas não deve. A terapia antimicrobiana sistêmica usada desmedidamente para uma região tão localizada, ela não tem indicação. Você vai estar acabando, você pode estar provocando a resistência microbiana pelo uso excessivo de terapia antimicrobiana sistêmica. Então usa com cuidado, mas não é necessária a aplicação e vai passar. Pode acontecer pericoronariite também ao redor de bandas ortodônticas. Então a banda ortodôntica está ali e aquilo acaba causando tanto uma irritação mecânica quanto um depósito mecânico de biofilme e pode acabar causando isso. E também pode acontecer de que durante a movimentação ortodôntica, em alguma movimentação, houve então uma pequena pressão para distal e aquele último dente acabou pressionando o capuz pericoronário. Essa pressão causa uma pequena inflamação fisiológica. Aquele lugar que estava sendo mantido pelo corpo, através da sua barreira neutrofílica, através das possibilidades de defesa do corpo para uma região de difícil higiene, acabou agudizando. Por quê? Teve um evento inflamatório pela pressão do aparelho ortodôntico, mais a dificuldade de higiene naquele lugar. O que a gente tem que fazer? Diminuir as bactérias para que isso acabe melhorando essa condição do paciente. Então, essas são as 4 causas clássicas de dor na gengiva. Agora eu vou falar de outras causas relacionadas com dor na gengiva, baseado no que a gente tem observado muito na experiência clínica, que também vem sido relatado pelo paciente como dor na gengiva. Então, vou contar uma história assim. O paciente vem para o consultório porque ele está com dor na gengiva, e dói a gengiva, e dói a gengiva, e dói a gengiva. E o clínico manda para o periodontista para dizer, tem problema na gengiva, porque tem dor. Mas a gente avalia, a primeira coisa que a gente tem que fazer, sondar. Sonda, não tem bolsa, então não é abscesso periodontal. Pode ser abscesso gengival? Pode, mas vamos radiografar primeiro. E às vezes nós encontramos uma cárie radicular.
E agora que os pacientes estão vivendo bastante tempo, é muito comum que a gente tenha uma cárie radicular. Vai estar a foto da cárie radicular para vocês verem aqui. E esta cárie radicular, ela tem sido comum porque as pessoas vivem muito, a dentina fica exposta por conta de uma retração fisiológica, junto com uma alimentação cariogênica, ou para o adulto é muito comum que ele passe o dia tomando cafezinho com açúcar, então açúcar vai estimular uma microbiota cariogênica e ele começa a ter uma pequena cárie interproximal. Essa cárie interproximal faz um escavado enorme até que um dia essa cabana, esse esconderijo de bactérias acaba ficando tão grande e que acaba causando uma infecção no tecido gengival, causando um abscesso gengival por uma cárie radicular. Isso pode acontecer. A gente precisa fazer o tratamento da lesão cariosa, às vezes precisa fazer o restabelecimento do espaço biológico através de uma cirurgia de aumento de coroa clínica para que a gente consiga deixar esse dente em posição, deixar numa situação boa para o paciente e a partir dali a gente seguir o tratamento. Mas para os pacientes de mais idade sempre é importante que a gente oriente a higiene, principalmente com escovas interproximais, que são mais fáceis de serem executadas, já que o paciente não tem tanta habilidade de higienizar lá atrás. E a outra coisa que tem acontecido é que o paciente adulto já imagina que agora eu estou livre de cárie, passei da idade de ter cárie, faz tempo que eu não tenho cárie, e de repente ele tem uma cárie devastadora. E as cáries radiculares, elas têm avanço muito rápido e às vezes o dente acaba sendo condenado de tão grande que acabou virando a lesão cariosa. Porque muitas vezes essa lesão cariosa vai progredindo lentamente, causa uma necrose imperceptível e ali acaba causando uma destruição tão grande, que até inviabiliza a permanência do dente da boca. Então, cárie também pode ser identificado como dor na gengiva. Eu quero dizer para todo mundo como clínico que existem duas maneiras para a gente identificar cárie radicular. Uma, é claro, são as radiografias interproximais, classicamente entendidas como aquilo que a gente tem que fazer. Mas a outra coisa que a gente tem que ver é que durante a profilaxia a gente tem que olhar sim no espaço interproximal e tem que passar ou a sonda ou a cureta ou o ultrassom bem debaixo daquele ponto de contato para a gente identificar se está bem limpo e se não tem cavitação. Porque às vezes essa cavitação ela começou pequenininha, aumentou e acabou ficando muito grande e depois fica muito difícil da gente conseguir manter isso em higiene. Outra causa de dor gengival, menos comum, mas que acontece também, é a ausência de mucosa queratinizada ou ausência de gengiva inserida. Vai estar um caso aqui também. A ausência de mucosa queratinizada ou ausência de gengiva inserida vão fazer com que o paciente relate dor ao escovar. Toda vez que eu escovo, dói. E assim o paciente para de escovar. E embora não esteja tão clara, tão coerente na literatura, que gengiva queratinizada é um fator preditor de saúde, não tem isso como muito claro. Mas o que a literatura já concorda é que a ausência de mucosa queratinizada ou gengiva inserida, o paciente não tem gengiva inserida, ela está relacionada com desconforto na higienização. E naquele lugar o paciente para de escovar, ali porque dói. Aí ele para de escovar e ele começa a ter cálculo naquela região e ele pode ter ou recessão gengival ou doença periodontal por conta de uma região que ele jamais vai higienizar. Muito comum é aqui onde a gente tem a inserção do freio labial inferior e pode acontecer por uma inserção anormal que fique puxando e nessa inserção anormal do freio labial inferior acaba causando realmente muita dor, incomoda muito o paciente. E, enfim, também pode causar muita dor quando na ortodontia, no tratamento ortodôntico, o paciente tem uma inserção anormal de freio labial superior, então aquela inserção de freio grande, ampla, e aquele freio acaba causando uma inflamação local, uma irritação, porque quando a ortodontia começa a aproximar os incisivos, aquele tecido acaba ficando comprimido e tendo dor. Então não é muito frequente, mas
dor entre os incisivos centrais, olha a papila. Olha se não houve essa compressão, e o diagnóstico para nós sabermos se existe indicação de frenectomia é se tracionar a mucosa queratinizada, se a margem gengival da papila se movimentar ou isquemiar, já significa que nós temos fibras inseridas naquele lugar. Causa muita dor e muito desconforto, e ali está indicado sim para fazer uma frenectomia. E agora a gente tem uma coisa nova, que são os implantes. E é assustadora a quantidade de propagandas para que as pessoas simples coloquem implantes dentários. Eu compreendo que implantes dentários são a melhor coisa para quando você não tem um dente. O problema é a instalação de implantes dentários sem que o paciente tenha a mínima ideia do que isso vai estar relacionado. Porque às vezes o paciente, principalmente quando ele é cognitivamente mais simples, ele vai entender que aquilo é a solução dos seus problemas. Porque eu vou colocar implante, eu não vou ter mais problema de dente nunca mais. Assim como foi a solução mágica da extração dos dentes para a colocação de dentadura. Olha, porque eu não quero me incomodar com dente, não quero ter dor de dente, é muito fácil, arranca os dentes, coloca uma dentadura, acabou, não tem mais problema. Assim como fica o mesmo raciocínio, não quero mais ter problema de dente, arranca o dente, coloca o implante, acabou, não tem mais problema. Acontece que nós estamos com taxas impressionantes de periimplantite e mucosite. Como definição, mucosite periimplantar é quando a mucosa ao redor do periimplante ela se encontra inflamada, sangrante, edemaciada. Então, ter edema, sangramento, supuração sem perda óssea é mucosite periimplantar. E isso leva a uma epidemiologia mundial, dependendo da literatura, de em torno de 90% a 100% dos indivíduos tem em algum implante da sua boca uma área de mucosite periimplantar. E se sabe que a mucosite, que é a inflamação ao redor do implante, pode levar a periimplantite. E a periimplantite é a inflamação seguida de perda óssea. E que essa mucosite ela é tão indolor quanto a doença periodontal, com a diferença de que a progressão da periimplantite é mais rápida do que a periodontite ao redor dos dentes. E que quando o paciente relata dor ou abscesso ou coleção purulenta, significa que aquela perda óssea já está muito antiga, já está há muito tempo, e a perda óssea pode estar muito severa. O que a gente tem que fazer? Tem que tirar uma radiografia para saber qual é a dimensão dessa perda óssea, até o quanto que deu, o quanto que foi, para a gente conseguir identificar isso de uma forma adequada. E o paciente, quando em fase inicial de periimplantite, ele também pode contar a seguinte história. Esse lugarzinho aqui dói toda vez que eu escovo. Então eu parei de escovar porque ele dói e sangra. Então aqui entra o desconhecimento, porque ele pensa que tem algum problema ou que ele está machucando toda vez que ele escova, que está sangrando. Então por isso ele precisa parar de escovar. Não existe nada mais errôneo do que isso. Aí sim ele precisa acabar higienizando melhor. E com isso ele conseguiria paralisar ou diminuir a progressão dessa periimplantite. Então, como dica para todos os clínicos, sempre que passar um paciente que tenha implantes, a gente precisa radiografar. Então, a união do exame radiográfico mais o exame clínico, se não tem perda óssea e tem sangramento, é mucosite. Se tem perda óssea e tem sangramento, é periimplantite e precisa ser tratado para que a gente consiga paralisar o quanto antes essa perda óssea. E, por fim, eu quero terminar esse vídeo falando de uma história, de como é importante a gente ter uma ideia de diagnóstico, do quanto é importante a gente saber identificar e fazer um tratamento adequado. Então, veio uma paciente, mulher, de meia idade, bem-sucedida, bem vestida, higiene impecável, se queixando de dor e tumefação dos dentes. Esse dente doía, estava inchado e ela queria saber o que estaria acontecendo. Então, abre a boca, vamos fazer o exame clínico, uma higiene maravilhosa, impecável. Puxa, o que pode ser isso?
E a gente começa a fazer a lista, né, da dor, abscesso gengival, mas uma higiene tão boa, abscesso periodontal, mas guna numa mulher tão bonita, né, não tem cara de estressada nem nada, pericoronarite não é por causa da região, o que pode ser, o que pode ser? Cárie numa higiene tão boa, vamos sondar. E a sondagem, a gente cai no cálculo, passa a sonda, tuque, cai no cálculo. E esta paciente tinha uma doença periodontal moderada, mascarada pelo seu dentista. Ou seja, o profissional acabava fazendo uma profilaxia somente onde era visível, sem o uso de uma sonda, sem uma identificação mais adequada. Então, quando se faz uma remoção de placa e cálculo supragengival, a gente tem por consequência uma grande melhora clínica. E geralmente esse paciente tem a seguinte história: eu formo muito tártaro, eu tenho um hálito forte, se eu não voltar de 2 em 2 meses ou de 3 em 3 meses, logo vai começar, por isso eu preciso voltar ao dentista. Mas o que o dentista pode estar fazendo? Pode estar só removendo o supragengival e deixando o cálculo subgengival. Isso é muito grave, porque aumenta a progressão da doença periodontal e mascara. A pessoa tem uma doença periodontal moderada e teve dor e tumefação por conta de um abscesso periodontal quando essa bolsa periodontal ficou profunda o suficiente para acabar causando uma coleção purulenta com dor. Essa paciente então foi orientada que precisaria de um tratamento periodontal para o controle, porque a dor é um evento agudo de uma doença crônica que está lá há muito tempo sendo mascarada, sendo subdiagnosticada. Então, o recado final é que periodontia é uma especialidade que todo mundo exerce, todo mundo faz, bem ou mal faz, mas fazer melhor é melhor. E que se a gente deixar de inspecionar até o fundo da bolsa, a gente pode estar mascarando uma doença periodontal e deixando uma situação muito desconfortável de perda óssea. E eu preciso finalizar que o tratamento mal feito é o principal motivo para aumentar o tratamento na concorrência. Você faz um tratamento mais mal feito. Quando o paciente encontrar um profissional que consiga resolver o problema, aquele profissional perdeu aquele paciente para todo sempre. Por mais que se gostasse, por mais que fosse fiel, eu vou dizer o quê? Pisou na bola, deixou de identificar uma coisa muito importante. E aqui fica o nosso propósito de periodontiária, que é esclarecer, trazer luzes para essa periodontia que acontece todos os dias, para todos os profissionais, para todos os pacientes. Não há quem não seja tocado pela periodontia, porque ela envolve a todas as pessoas. Eu sou a professora Cristina Miura, do Periodiária, e eu espero a sua pergunta, o seu comentário, se você gostou, se você não gostou, se você tem alguma dúvida sobre alguma coisa, escreve aqui que eu te respondo assim que possível. Muito obrigada e até o próximo vídeo.